Boa tarde, está no ar o Fique por Dentro, seu programa de entrevista da TV Goiáses. No nosso programa de hoje vamos falar sobre animais de estimação. Vamos dar dicas para você saber o que fazer com seu animalzinho se ele está ficando triste nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas ficaram em casa e agora estão voltando ao trabalho. E para dar essas dicas e bater um papo com a gente, a nossa convidada de hoje é a veterinária Suzy, que é professora do Centro Universitário Uni Goiáses. Suzy, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir aqui e quero deixar o espaço sempre aberto para quando a senhora puder voltar. Eu que agradeço pela oportunidade. Professora, a gente está passando agora, entrando no mês de junho, julho, essa época mais frio, um clima mais seco, de vento. Qual que é os cuidados que o dono de pet tem que ter nesse momento? Então, nesse momento de um clima mais frio, por mais que aqui no Brasil a gente tenha climas variados, inclusive aqui em Goiás, que é um clima mais quente, não é? A gente tem um clima mais quente aqui, por sinal, e os animais já estão habituados a esse tipo de clima. No entanto, quando a gente chega nesses períodos mais frios, é pertinente que a gente insira os nossos pets em um ambiente que fique mais quentinho. Então, é interessante que, para a prevenção de doenças, inclusive de gripe, que é mais comum nesses animais nesse período, e outras patologias mais agravantes, como é o caso da sinomose, é pertinente, então, que a gente insira os nossos animais em ambientes mais quentes. Então, se você tiver uma casinha em casa e quiser cobri-la, por exemplo, fazer um colchãozinho, deixar um cobertorzinho para o seu pet, para que ele fique mais aquecido, isso é pertinente. Isso contribui bastante para o sistema imunológico dele, uma vez que ele já está habituado a clima quente e chegando então no frio é necessário esse cuidado. Isso contribui para prevenir essas doenças nesses animais. E agora a gente está num momento de pandemia, isolamento social, home office, o dono está em casa num dia, no outro não está. E quais cuidados que a senhora sugere para o dono ter nesse momento de adaptação, de transição para o animal que está acostumado com o dono em casa, aí o dono volta para o serviço? Qual o cuidado que o dono deve ter para o animalzinho não ficar triste? Então, os nossos animais, geralmente, eles têm uma personalidade diferenciada uns dos outros. Tem aqueles que são mais apegados, por exemplo, com o dono. Então, a tendência é que nessa rotina do dono que ele já está acostumado em casa e agora ele tende a sair, alguns animais eles ficam mais estressados, não é? Então, eles ficam mais apegados com o dono e quando ele sai, gera esse estresse, gera uma ansiedade no animal. E para isso, a gente pode adotar, por exemplo, algumas medidas que visam fazer com que esse animal ele se acostume com essas saídas do dono para a gente minimizar esse estresse. Então, por exemplo, quando o dono estiver saindo de casa, é interessante, por exemplo, ele deixar, se possível, brinquedos, alguns petiscos para estar distraindo esses animais, evitar de ficar dando muita atenção na hora de sair, porque geralmente quando você quer sair, você dá mais atenção para o seu bichinho. Você pega, despede desse animal, então isso gera um apego. Então é bacana a gente evitar esse contato final no momento de saída para que ele vá se acostumando com as suas saídas. Isso são algumas medidas, tá? Mas a gente tem diferentes outras medidas, mas isso vai depender também do comportamento do animal, mas é uma tática eficaz também. E o animal que ele é castrado, a castração ele ajuda a manter o animal mais calmo? Pode ser uma estratégia aí adotada de quem já pensa em castrar ou ele não faz essa alteração? Então, quando a gente fala em castração, a gente está ali alterando o aparelho reprodutivo desse animal, na verdade fazendo uma remoção, no caso das fêmeas, por exemplo, né? A gente tira todo aquele aparelho reprodutivo, útero, ovários, enfim. Então, o que isso gera no animal é uma redução dos hormônios que eles produzem. Então, no caso do macho, ele vai ter, por exemplo, uma redução de testosterona. Na fêmea, redução de estrogênio. Como consequência, isso pode sim afetar o comportamento desses animais, mas afeta em situações distintas. Por exemplo, no macho, ele vai, por exemplo, reduzir aquela demarcação de território. Isso pode acontecer por conta dessa redução de testosterona. Com isso, ele pode ficar menos agressivo.
né? Alguns machos, eles ficam mais agressivos, inclusive quando eles estão em busca por uma fêmea, né, para se acasalar. Então, é comum a gente verificar, assim, essa redução, por exemplo, desse comportamento mais agressivo em alguns animais. E já na fêmea, como a gente tem redução da produção de estrogênio, a testosterona dela fica às vezes mais prevalente. E aí pode ocorrer o contrário na fêmea. Ela que começa às vezes a demarcar território, ela pode ficar mais agressiva que o comum. Então a gente observa essas alterações por conta da castração. Mas de um modo geral, no macho, pode sim reduzir um comportamento mais agressivo, já que ele já não vai ter mais aquela busca constante por fêmeas. E assim, tem muitos donos que acham que o animal fica sozinho, vai ficar carente, aí opta por pôr o animalzinho na mesma cama, ou põe a caminha do animalzinho no quarto. Isso é uma boa estratégia? É bom para o animal? Ou a senhora acha que não é uma boa estratégia a ser adotada, que vai estimular mais ainda essa carência do animal? Você fala o contato? De dormir com o animalzinho na sua cama, ou colocar a caminha do animal do lado da sua. Então, a gente tem algumas evidências científicas que mostram que o fato de você ter essa proximidade com o animal, isso pode contribuir no seu sistema imunológico, isso pode gerar uma redução de estresse e ansiedade no tutor, assim como também no animal. Só que a gente precisa tomar os cuidados, porque veja, se você tem um animal que ele não tem uma higienização adequada, por exemplo, né? Isso pode fazer com que, caso ele tenha uma quantidade significativa de carrapatos, eles possam passar para o seu corpo, e isso pode posteriormente, caso esses carrapatos, por exemplo, estejam infectados com alguma bactéria, ela pode adentrar no seu organismo. Então, assim, o ideal é que você possa, sim, dormir com o seu animal, desde que ele receba esses cuidados devidos de higienização, e você observe se você não vai gerar um processo alérgico. Algumas pessoas têm alergia com pelo de animais, então a gente precisa tomar esses cuidados. Mas há, sim, benefícios evidentes e já comprovados cientificamente em relação a esse contato tão próximo a ponto de você dormir com o seu pet. Isso existe e é comprovado. É benéfico. E qual dica que a senhora dá para esse dono em que o animal fica muito agitadinho quando o dono vai para o trabalho? O que o dono pode fazer? Pode adotar uma estratégia? E que dica que a senhora dá para manter o animalzinho calmo, tranquilo e aguardar o dono sem ficar muito agitado quando ele voltar? Isso. Então, como a gente até tinha falado um pouquinho antes, quando o dono ele tem essa rotina de às vezes estar saindo constantemente, né? É interessante você, então, não manter esse contato tão próximo com o seu animal no momento que você está saindo de casa. Então, você pode ignorar o seu animal, pode parecer até um tanto quanto uma atitude ruim e fria, mas é um ignorar no sentido de você passar para ele alguns comandos, como sentar, ficar quieto, porque aí ele vai acostumando com esses comandos antes do dono sair, e ele entende que naquele período de saída, aquilo não vai ser tão ruim para ele. Certo? Então, se ele começar, por exemplo, a latir, uivar, ficar agitado, estressado, e você não toma, por exemplo, esse tipo de atitude, e você tenta, vamos dizer assim, que acariciar e abraçar o seu cachorro, ele entende que aquilo é positivo e que é aquilo que ele vai ter que fazer sempre que você for sair. Então, você, de certa forma, fomenta ainda mais essa agitação do seu animal. Então, talvez ignorá-lo uns 15 minutos antes da saída pode ser positivo. Você também passear com seu cachorro antes dos momentos de saída, para que ele gaste energia, reduza um pouco mais esse estresse e essa ansiedade, também é uma estratégia eficaz para a gente tentar controlar esses animais que são mais agitados com as saídas dos donos. E a senhora acha que levar o cachorro para passear, fazer uma atividade física, ajuda a controlar essa ansiedade do animal? Com certeza. Inclusive, nós temos evidências, né, científicas que mostram que nesses períodos em que você
leva o seu animal para passear, por exemplo, ele pode gastar toda aquela energia acumulada durante o dia. Então, quando ele fica muito preso, ele não tem esse costume de sair, ele tende a acumular mais energia, que faz com que o psicológico dele seja afetado a tal ponto dele apresentar maior estresse e ansiedade. Isso é mais comum nesses animais. Então, quando você sai com mais frequência com seus animais, quando você propicia esses momentos, ele costuma ter um gasto energético maior, né? E isso pode favorecer para a redução de estresse, de ansiedade, fora outros benefícios para a própria saúde do animal, saúde física. A gente tem redução de obesidade nesses animais, então são N benefícios. O sistema imunológico também, ele pode ser favorecido, só que a gente precisa também ter o cuidado de que sempre que chegar em casa, higienizar esses animais, as patinhas, o focinho com água, um sabão neutro, mediante o uso de um papel, por exemplo, para que então a gente faça essa higienização adequada. Ideal não utilizar álcool para fazer esse tipo de higienização, porque pode gerar uma irritação no animal. Eu quero agradecer a sua participação, seus esclarecimentos, suas dicas, e quero deixar o espaço aberto para a senhora voltar, dar mais dicas e mais esclarecimentos. Eu que agradeço, e sempre que for necessário, estou à disposição. São informações importantes, espero ter esclarecido as dúvidas de alguns. Obrigada. Obrigada, senhora, pela participação. O Fique por Dentro de hoje está acabando e eu te aguardo na próxima semana.